Boa tarde a todos. Meu nome é Diana e vou apresentar a vocês, juntamente com a Gabriela, a Natânia e a Thaís, o filo Sipúncula. O filo Sipúncula é um grupo de animais muito pouco estudado e, por esse motivo, há muitas controvérsias em relação à sua posição como um filo separado ou um grupo pertencente aos anelídeos. Embora isso ainda não seja muito aceito, estudos recentes, baseados em análises moleculares, filogenéticas e filogenômicas, colocam o grupo Sipúncula no filo Annelida. Eles são animais marinhos, bentônicos, celomados, não segmentados, com simetria bilateral, vermiformes. Eles são popularmente conhecidos pelos seus nomes vernáculos: verme do amendoim, por conta do seu formato, ou verme estrela, por conta dos seus tentáculos. Eles são divididos em duas classes, Sipunculídea e Fasculossomatídea. Possui aproximadamente 150 espécies, 17 gêneros e 6 famílias. Meu nome é Gabriela e vou falar sobre a estrutura externa. A estrutura externa dos simpúnculos é dividida em duas partes, uma região anterior chamada introverte e o tronco musculoso cilíndrico ou bulboide. O introverte tem um comprimento variável e pode ser totalmente retraído para o seu interior. Na maioria das espécies, a região distal do introverte é ornamentada por ganchos córneos, dispostos em anéis ou aleatoriamente, além de papilas e espinhos. O tronco também pode apresentar estruturas epidérmicas, como papilas e placas córneas, que ocorrem frequentemente em maior densidade na região anal e caudal. Na extremidade anterior do introverte encontra-se o disco oral, composto pela boca, sendo geralmente circundada por uma coroa de tentáculos. O ânus e a dorsal se localizam na região anterior do tronco. Em espécies perfuradoras de rochas, a cutícula da região anterior do tronco é espessa e chama-se escudo anal. Quando o introverte é retraído, o escudo anal fecha-se sobre o mesmo, de forma semelhante ao pérculo dos moluscos gastrópodes. Algumas espécies possuem espaçamento também na região posterior do corpo, cuja provável função é ajudar na ancoragem e escavação. Essa região é conhecida como escudo caudal. Sipúncula. Seu corpo é dividido em introverte retrátil, que é a região anterior, e o tronco musculoso cilíndrico. Esses são os tentáculos alimentares. Note o peristaltismo da parede do corpo. Qualquer constrição em uma região é acompanhada pela expansão da outra. Esse movimento permite o ato de cavar um substrato mole. Sobre a superfície do corpo, podemos observar uma série de papilas, que possivelmente possuem função sensorial. O trato digestivo desses organismos é em forma de U, com o ânus localizado entre o introverte e o tronco. Boa tarde, meu nome é Thaís e eu vou estar falando sobre a estrutura interna do simpúnculo. A parede do corpo ela é recoberta por uma cutícula desenvolvida e espessa, que pode apresentar papilas, ganchos e cutículas de fibra. Abaixo dessa cutícula vai conter uma epiderme glandular, um músculo ciliar, que vai ficar mais externo, e um músculo longitudinal mais interno, e também um peritônio ciliado, não contrátil, que vai envolver o celoma. Vai ter 1, 2 ou 4 músculos retratores da invaginação e, dependendo da espécie, vai se originar no revestimento ventral do celoma do tronco e atravessar a cavidade e se inserir na parede do esôfago. A sua locomoção. Eles são sedentários, então essa movimentação vai ser feita através da escavação. Porém, pelo menos uma das espécies é capaz de nadar. Essa espécie é da família Simpunculidae, porque ela é melhor desenvolvida em relação à locomoção. A escavação nessas espécies vai ser possível pela contração dos músculos retratores, então acontecerá por meio dos movimentos de empurrão
rão da invaginação, que é essa parte superior do corpo, e do peritônio do tronco. E dos habitantes de rocha, madeira e fendas, vai se restringir somente à extensão e retração da invaginação. Né? Então, seria a protração do introverte quando a pressão celômica aumenta por meio da contração dos músculos circulares da parede do corpo, e a retração é realizada pelos músculos retratores que puxam o introverte a partir da extremidade de onde se localiza a boca. Né? Então, vai virando pelo avesso enquanto os músculos da parede do corpo se relaxam. Alimentação e digestão. Os simpúnculos são seres não seletivos, então eles se alimentam de depósito ou de suspensão, utilizando os tentáculos ciliados para recolher esse alimento. Algumas das espécies cavadoras, eles ingerem a areia e o sedimento que escava. Outras abrem a coroa tentacular na abertura da galeria enquanto se alimentam, né, de materiais em suspensão, e algumas espécies de fundo duro estende a sua invaginação sobre a superfície de rocha e ingere o material depositado. Então, né, se acredita que a ingestão é feita quando o tentáculo recolhe o alimento e aí ele se retrai para o interior do corpo. O sistema digestivo, ele vai ter o formato de J, com o intestino longo e bem enrolado. Então, começa na boca, né, onde a boca se localiza na ponta da invaginação. Por trás vem o esôfago, que desce no interior do tronco, encontra com o intestino, que vai ser longo, né, enrolado em uma dupla hélice, e a superfície interna do intestino dobra para formar um suco ciliar longitudinal e vai terminar no ânus. A digestão vai ser extracelular na luz intestinal, e esse suco ciliar que foi formado vai servir para eliminar a água que poderia, né, acabar diluindo as enzimas intestinais. A excreção. Os simpúnculos eles vão ter um ou dois, né, nefrídeos saculares alongados na parte anterior do tronco, e cada um com um funil ciliado em sua extremidade anterior. Eles vão funcionar na osmorregulação e no armazenamento e na manutenção dos gametas antes da desova. Sistema circulatório. Os simpúnculos têm duas cavidades celômicas, uma sendo tentacular, que fica na base tentacular, e a outra sendo o celoma do tronco, sendo grande e volumosa. Esses celomas vai ter um fluido, que é o fluido celômico, que vai ser mantido na circulação por meio de cílios em algumas células peritoneais e por contração do corpo muscular, sendo os mais comuns os hemeritrócitos. Os simpúnculos não têm um sistema sanguíneo, então o transporte entre os celomas ocorre pelo septo tentáculo tronco. E para facilitar a troca celômica tentacular, desenvolveu um ou dois divertículos, né, os vasos contráteis, que estão presentes depois, né, ao longo dos lados, né, do esôfago, no interior do celoma do tronco. Isso é importante para ter mais área de superfície do septo para facilitar a troca gasosa entre os compartimentos celômicos. Os vasos contráteis, podem funcionar como reservatório de fluido para os tentáculos quando eles estiverem contraídos. Com a falta, dos vasos sanguíneos, o fluido celômico, que vai ser responsável por transportar os gases e os nutrientes. Os tentáculos vão ser importantes na superfície respiratória dos habitantes de rocha e fendas, mas todo o corpo vai ser importante também para essa troca em espécies que forem escavadoras de areia. Sistema nervoso. Ele é subepidérmico e apresenta um cérebro dorsal acima do esôfago e de conectivos que ligam, o cérebro ao cordão nervoso ventral. O cordão nervoso ele emite uma série de ramos laterais que irão inervar os músculos da parede corporal. Vai apresentar células sensoriais abundantes na extremidade da invaginação para sondar o ambiente, mas vai conter também um par de océlos na parte dorsal do cérebro, que também vai estar aí servindo, nessa função sensorial.
Olá, discente e docentes da disciplina de Biologia Animal. Meu nome é Natane. Eu vou falar sobre a reprodução e o ciclo de vida do filo Sipúncula. As espécies são dioicas, ou seja, elas possuem sexo feminino ou masculino bem marcados. A reprodução ela é realizada de duas formas, assexuada e a forma sexuada. Na forma assexuada, a fissura, a divisão do corpo de um indivíduo, a partir dessa divisão, dali se origina um novo indivíduo totalmente independente, não necessitando assim de esperma masculino, como na forma sexuada. Já a forma sexuada, a fecundação vai ocorrer de forma externa. Os órgãos que produzem as células sexuais são chamados de gônadas, que além de produzir as células sexuais, também produzem os hormônios sexuais. A partir das células e dos hormônios sexuais, os gametas eles se amadurecem no celoma, e esse processo de amadurecimento pode levar de 6 a 7 meses. Após a maturação, eles são liberados no nefrídeo, que é um polo excretor, e ali eles se acumulam. Após o indivíduo do sexo masculino depositar o espermatozoide na água, ali há a estimulação para a fêmea também liberar os seus óvulos. E assim como eu já disse, ali na água, na forma externa, acontece a fecundação. Os sipúnculos têm como característica serem mais ativos à noite. Logo, a reprodução ela acontece mais à noite. O ciclo de vida do filo é dividido em 3 partes: larval, vermiforme e juvenil vermiforme. A primeira fase larval, nós denominamos a larva de trocóforo lecitotrófico pelágico. Após uma metamorfose, nós chamamos a larva de pelagósfera lecitotrófica, que é a fase vermiforme. Após chegar a essa fase, novamente há uma metamorfose, e vamos chamar agora a larva de pelagósfera planctotrófica. Logo, ela aumenta de tamanho, passa novamente por uma metamorfose e se torna juvenil vermiforme. Agora falaremos da classe Sippunculidia. O reino é Animalia, o filho Sipúncula, classe Sippunculidia, ordem Golfindia e família Sippunculidae. Sippunculidia. Conhecida também como minhoca do amendoim, ela se encontra no ambiente marinho na parte bentônica em substratos consolidados e não consolidados. Pode ser encontrado nas latitudes polares, tropicais e temperadas, se tornando relevante para o estudo da cosmopolitanidade marinha pela sua dispersão em regiões separadas e diversas. Geralmente se caracteriza como perfuradora, quando encontrada em corais calcários tropicais, podendo algumas espécies nadar. São na sua maioria crípticos e podem habitar em conchas vazias de gastrópodes, ronchas, coralinas e até madeira. Em substratos não consolidados, podem tanto viver em solos pobres ou ricos de matérias orgânicas. O conhecimento do desenvolvimento da Sippunculidia foi limitado a um estudo na espécie Sippunculonudus. O desenvolvimento da mesma é marcadamente diferente de qualquer outra. Em vez de ter uma faixa distinta de cílios prototrocais, o embrião é coberto por uma serosa, consistindo de células ciliadas, presumivelmente homólogas às células prototrocais, em um envelope de ovo sobreposto. Ao contrário de outras espécies, no momento da transformação na larva pelagosfera, todo o revestimento do ovo, bem como as células ciliadas, são rejeitados. Os sippunculídeos são sipúnculas com tentáculos periféricos no disco oral circundando uma boca central. Ganchos introvertidos, quando presentes, geralmente de distribuição irregular, não identificados e sem compartimentos internos. Músculos fusiformes desacoplados posteriormente,
com exceção em 2 gêneros, Siphonosma e Siphonomycos. Agora eu vou estar falando sobre a classe Phascolosomatídeo, que vai ser dividida em 2 ordens, né, cada uma tendo uma família. Essa classe ela tem uma estrutura com tentáculos confinados a um arco, envolvendo o órgão dorsal da nuca, e tentáculos circummorais periféricos ausentes. Vai ter ganchos introvertidos, recurvados, geralmente com uma estrutura interna, e compactados em anéis regularmente espaçados, porém esse vai ser ausente em algumas espécies. Vai ter músculos fusiformes inseridos posteriormente, menos no subgênero Apionsoma. A família Phascolosomatídea é característica por sua grande maioria viver em tocas, fendas ou bolsões arenosos em águas quentes, rasas e rochosas. Algumas espécies vivem também em água fria, uma é encontrada em águas profundas e 2 espécies de Apionsoma fazem parte da fauna intersticial que habita a areia. A família Aspidosiphonidae, a maioria das espécies vão viver em tocas de rocha macia ou em coral ou em conchas de moluscos desocupados em águas quentes. São pequenos, com troncos lisos e cutículas elaboradas, e em uma ou ambas as extremidades. Agora eu vou falar sobre a importância ecológica. Habitat. Ocupam a maioria dos habitats marinhos, das zonas costeiras, as áreas mais profundas, dos mares polares aos equatoriais. Cada espécie ela tem seu limite de intolerância e preferências de temperatura, de profundidade, tipo de sedimento, entre outros. Sipúncula como fonte de energia. Os sipúnculos servem de alimento para peixes, gastrópodes, humanos e também são consumidos por anêmonas, cefalópodes e caranguejos. Uma curiosidade é que os sipúnculos, principalmente a espécie Sipúnculos nudos, é considerada iguaria na culinária nas regiões litorâneas asiáticas. Um exemplo de um prato muito comum é a geleia de sipúncula. Relações simbióticas. Mutualismo. Apenas uma espécie de sipúnculos é considerada mutualística, a Aspidosiphon moelleri, onde este se aloja dentro de cascas vazias de gastrópodes. E aí algumas larvas de planula de corais se instalam na parte externa dessas cascas e, ao se desenvolverem, absorvem a casca que abriga o sipúnculo em seu próprio tecido, que terá uma abertura para que o introverte do sipúnculo possa se alongar para se alimentar. Logo, o sipúnculo se beneficia por ter um abrigo portátil e o coral se beneficia por ser mantido de pé. Comensalismo. Algumas espécies de sipúnculo, por serem meio que sedentárias, acabam fornecendo uma superfície adequada, onde metazoários pequenos, como hidrozoários e briozoários, podem se fixar. Parasitismo. Possuem diversos parasitas, como esporozoários, gregarinos, e estudos indicam que cada espécie de sipúnculo tem sua própria fauna parasitária. Vou falar agora sobre algumas informações adicionais. Células e sistemas imunológico. Células celômicas, nós encontramos células fagocíticas, grandes amebócitos fagocíticos, gametas, leucócitos, granulócitos ou não. Encontra-se também eritrócitos, que é responsável por transportar hemeritrina, que é um pigmento respiratório. Células de urna livre ou fixas. Alguns sipúnculos contêm células únicas, são denominadas Urn Cell Complex, o UCC, ou seja, complexo de células de urna. São células que funcionam como um mecanismo de defesa que captura e fagocita patógenos. Um pouquinho de genética agora.
A maioria dos simpúnculos contém 10 pares de cromossomos. O DNA é ligado em histonas, formando assim a cromatina. Mutações genéticas raramente resultam em novas espécies. Ou as mutações são letais, ou formam a alosima, uma proteína com uma enzima estruturalmente modificada. E para concluir, o que nós podemos dizer é que esse grupo, por ser um grupo muito pouco estudado e explorado, acredita-se que a diversidade global desses indivíduos é muito pouco compreendida. Os estudos feitos até hoje sobre o grupo dos simpúnculos possuem ainda muitas lacunas a serem preenchidas. E desde já agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada.